Boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês que são inscritos nesse canal, os que vão assistir esse vídeo. A bênção de Deus, as bênçãos de Deus, a graça dele ser derramada sobre vocês. E aquele que não é inscrito ainda e chegar a assistir esse vídeo, eu peço que se inscreva, curte o vídeo, para que nós possamos estar desenvolvendo um pouquinho. Eu não tenho ambição nenhuma para poder ter um canal grande. O que eu quero é que a palavra de Deus seja divulgada, que o Evangelho seja pregado. Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e o 2. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse o seguinte: quem dera me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, pois zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um esposo, a saber, Cristo. É interessante que no primeiro século, né, as pessoas logo depois de Cristo, os apóstolos, né, Paulo principalmente, porque Paulo foi o maior pregador, o maior ensinador dos gentios. É interessante como eles preocupavam em cuidar da vida espiritual dos crentes daquela época. A preocupação de Paulo era de ver um povo desenvolvendo, né, a sua vida espiritual, abandonando o pecado, fugindo das coisas erradas, né, fugindo de tudo aquilo que não agradava a Deus. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande com aquele povo, com aquela igreja, né, aquele rebanho que ele cuidava. Ele preocupava com isso. Ele não estava preocupado se as pessoas estavam recebendo bênçãos materiais. Não, ele não estava preocupado com isso. O que o apóstolo Paulo estava preocupado é em apresentar aquele povo que ele tinha ganhado para Jesus, apresentar um povo puro, um povo de alma limpa, um povo que tinha vencido, né, a prática do pecado, um povo piedoso, um povo que ele sabia que ia encontrar com Cristo um dia. Paulo esperava que o arrebatamento fosse muito mais próximo, né? Ele pensava que fosse naqueles dias dele mesmo. Por isso que ele fala, quando ele trata do arrebatamento, que Paulo foi o único que teve a revelação do arrebatamento. O arrebatamento não foi uma revelação de Jesus para os judeus. Para os judeus, Jesus falou da volta dele, da segunda vinda dele. A segunda vinda de Jesus aqui na terra para reinar aqui na terra, né, com a igreja que será arrebatada antes da segunda vinda de Jesus. A igreja será arrebatada, aqueles que são fiéis, que são vencedores, né? Vencedores porque permaneceram firmes na fé, né? Então, essas pessoas, na segunda vinda de Jesus, virá com Jesus para reinar 1000 anos aqui na terra. É o que a Bíblia fala. Tem certas denominações aí que não consideram o milênio como um tempo literal. Eles ensinam que o milênio começou desde a primeira vinda de Cristo, da sua ressurreição,
que o milênio é um período, né, de uma época, então, que nós estamos vivendo no milênio, mas é bem claro o que a Bíblia explica, que o milênio é literal. Jesus vem para reinar 1000 anos aqui na Terra, até que depois entregue o reino dele a Deus Pai, como está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 23. Então, Paulo preocupava como entregar aquele povo, como apresentar aquele povo a Deus. Mas hoje as coisas estão tão difíceis que a gente tem até certo temor. A gente prega na rua, fala com as pessoas e você não tem assim aquele ânimo de falar, olha, vão lá para a igreja, porque o que você ensina na rua, o que você fala com as pessoas, você fala do evangelho poderoso para salvar, poderoso para te livrar da condenação eterna. Aí você leva para a igreja e a pessoa vai ouvir lá que você vai ter um bom emprego, um carro novo. Deus vai te dar um casamento. Deus vai melhorar a sua vida. Eu sei que Deus é capaz de fazer isso, sim. Mas esquece de falar no principal, que é a salvação eterna, que é a vida eterna com Deus. Então nós precisamos muito de pensar nisso. Paulo, eu dizia o seguinte, pois zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um esposo, a saber, Cristo. Inclusive, há muita confusão, pessoas aproveitam esse versículo para falar que a igreja é a noiva do Cordeiro. Paulo está dizendo que ele vai apresentar, ele zela para apresentar aquele povo a Cristo do mesmo modo que Cristo, ele zela para apresentar aquele povo a Cristo do mesmo modo como a virgem pura é apresentada ao seu marido. Paulo não está dizendo aqui que a igreja é a noiva de Cristo. Paulo está dizendo, eu zelo para apresentar vocês a Cristo puro, sem pecado, sem mancha, do mesmo modo que o marido, né, gostaria que a sua noiva fosse apresentada a ele. Ele não está dizendo que a igreja é a noiva do Cordeiro, e Paulo não ia apresentar a igreja a Cristo. Paulo está falando aqui de um povo que ele ganhou para Cristo, de uma igreja, de um pequeno número, né? Do pequeno número de pessoas que Paulo ganhou. Eu digo pequeno em vista da multidão que existe no mundo, né? Quantas denominações, quantas tipos de ensino nós temos hoje, né? Denominações de vários, placa de vários nomes, né? Mas Paulo não está falando que ele ia apresentar esse povo a Deus, não. Paulo ia apresentar aquele povo. E ele é de se esperar, não estou nem falando dele, é de se esperar que cada pastor se preocupa, se tenha zelo, como Paulo tinha com aquele povo. Que cada pastor hoje se preocupasse também em apresentar aqueles que está na igreja dele, sobre a sua responsabilidade, que na realidade nem é o povo que está na igreja, são pouquíssimos que o pastor ganhou para Jesus. São pouquíssimos. Primeiro que vem pessoas, há muita migração de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, e muitas igrejas
estão lotadas de pessoas que já vieram de outro ministério. O pastor da igreja, o que ele tem que fazer é cuidar dessas pessoas, mas ele não tem nem mérito na conversão deles, não, porque não foi ele que ganhou para Cristo. Eu fui para a igreja, eu não sei quem é a pessoa que me ganhou para Jesus. Eu não sei quem é, foi tanta gente pregou para mim, eu dirigindo ônibus, entrava aquele povo com Bíblia na mão, que hoje se vê muito pouco, entrava aquele povo que era evangelista mesmo, pregando, eu estou dirigindo e estou escutando o que ele está falando com os passageiros. A vez na descida, chegava perto de mim, me dava um folhetim, até criança junto, né? Seus pais ali, entregavam o folhetim e falavam comigo, Jesus te ama. E aquilo entrava no meu coração. Aquilo era legal, entendeu? Aquilo foi surtindo efeito na minha vida. E quando eu fui para a igreja, eu fui com as minhas pernas. Eu não fui convidado por ninguém para ir para a igreja. Eu fui para a igreja dia 24 de novembro de 96, de 1996. Tem uma música que eu fiz, que eu falo, né, do dia que eu tive um encontro com Deus, mas na realidade foi um dia aí que eu manifestei ao público, levantando as minhas mãos. Mas eu já fui para a igreja porque eu já tinha encontrado com Cristo, eu queria agora congregar. Então, se eu falar que o pastor da minha igreja me ganhou para Cristo, não foi ele que me ganhou para Cristo. Agora, eu aprendi muito com ele, tanto com ele como com outros pastores, né, da minha igreja, aprendi muito com ele, né? Então, mas os pastores, o que eles tinham que pensar hoje é fazer como Paulo, zelar para poder apresentar esse povo da sua congregação a Deus puro, como um marido espera como um homem espera que uma virgem seja apresentada para ele, pura. É isso. Infelizmente, não está acontecendo isso. A gente vê isso, não está acontecendo. Mas nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus. Então, nós temos que, nesses últimos tempos, ler a palavra e aplicar na nossa vida a palavra. Se os pastores estão preocupados em falar com você que você vai ser abençoado, você vai ter um carro novo, vai ter um emprego bom, vai ter uma casa nova, você que está ouvindo isso aqui, preocupa que você precisa salvar a sua alma, que você precisa da salvação eterna. Você precisa morar com Deus. Você precisa passar a eternidade com Deus, junto com Cristo, aonde Ele estiver. Entendeu? Então, é uma palavra pequena que eu ia falar hoje, né? Mas somente isso, para poder dizer para vocês, há uma necessidade de nós buscarmos entender melhor o que é o Evangelho. O Evangelho não é uma porta para a riqueza. O Evangelho não é porta para ter bens materiais. Você precisa de conforto, você precisa de recursos para você viver, você precisa de dinheiro, eu preciso. Nós precisamos. Mas o Evangelho é a porta para a salvação. O Evangelho é uma porta que abre para você passar a eternidade com Deus. Jesus morreu na cruz para te salvar. O pecado que estava sobre mim, que estava sobre você, foi por cima dele, foi para ele. Ele colheu todos os nossos pecados e levou para a cruz. E era só ele que podia fazer isso, porque ele nunca pecou. Entendeu? A igreja, de forma geral, a igreja está corrompida e se corrompendo. Mas tem sim
Tem igreja séria ainda, tem pastores sérios ainda, tem pastores sofrendo com a corrupção da igreja. Tem pastor que queria estar fazendo um trabalho, às vezes na denominação que ele pertence, ele queria estar fazendo um trabalho diferente, mas ele não tem muita liberdade até para pregar o que ele quer pregar. E a oração que eu faço é que essas pessoas recebam de Deus poder e coragem para poder falar aquilo que é verdade. Deus enviou Jesus para morrer por nossos pecados. E a certeza da salvação está nisso, está no sacrifício da cruz, não está naquilo que eu faço, não está no meu merecimento. Eu não mereço ser salvo. Jamais vou fazer qualquer coisa que me leve a merecer a salvação. Também não é nem necessário, porque Jesus já fez tudo por mim. Amém? Que Deus abençoe você. Você que ainda não é crente em Jesus Cristo, não recebeu como Senhor de sua vida ainda, procura uma igreja séria perto da sua casa. Procura cola num homem ou numa mulher que você vê que é de Deus, que tem palavra de Deus. Cola nele. Às vezes você não está nem na igreja ainda, mas cola. Cola nesse irmão que fala de Jesus, que fala da salvação eterna. Não procure esse irmão que vai falar que vai levar você para a igreja para você ser próspero, não. Cola nesse irmão que fala com você, vão comigo para a igreja, lá tem palavra de salvação, lá tem palavra de vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. E se você for até o final, compartilhe esse vídeo, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva aí, me ajude aí. Você me ajudando, está ajudando o Evangelho a ser divulgado. Amém? Jesus te ama sem medida.